Hoje você vai aprender um projeto para faturar R$ 10.000 por mês com canais Darks de IA. Então fique até o final desse vídeo, que é uma aula completa, gratuita, que eu estou disponibilizando para vocês aqui. A gente vai trocar essa ideia. Vou passar alguns pontos aqui que eu acho importantíssimo para você obter esse objetivo, tá? E se o seu objetivo é crescer com canais no YouTube, seja ele Dark, autoral, participa já da nossa comunidade do Telegram, que é gratuita. Lá a gente troca ideia de YouTube, fala, dá muitas dicas, materiais de live que eu faço, divulgação, tudo por lá, tá? Então, para você que não me conhece, sou o Michel no YouTube, já trabalho com o YouTube já há mais de 2 anos, compartilho aqui um pouco do meu conhecimento com canais darks, autorais, então bora para cima aqui, galera. Indo para minha tela aqui, eu separei alguns pontos aqui que eu acho importantíssimo, tá? Primeiro passo, galera, modelagem. Eu sempre falo que a modelagem é pro cara esperto e quem copia é o cara preguiçoso. Modelar, tudo já está criado no YouTube, cara. Então esquece, cria canal do zero. Cara, você está modelando a ideia de alguém. Por mais que você não esteja procurando, você está modelando a ideia de alguém. É assim que você cresce no YouTube rápido. Se você quiser colocar gosto pessoal, criação do zero, cara, eu te garanto. Ou você vai dar sorte de colocar um assunto que as pessoas têm interesse, ou você vai trabalhar muito com gosto pessoais e não vai andar, tá? Isso acontece muito, tá? Então, vamos lá. Michel, mas para eu modelar um canal, que critérios eu tenho que ver? Vamos estar olhando aqui. O que eu preciso observar para modelar um canal? Vamos lá. Títulos virais. Primeiro passo aqui é um bom título viral. Vou até colocar aqui na minha colinha. O que analisar ao modelar um canal? Primeiro, título viral. O que a gente analisa aqui? Estrutura de título. Quantidade de caracteres. Isso é importante. Que tipo de gatilho emocional está passando no título, tá? Porque tem título que é tutorial, tem vários tipos de título. Mas o que a gente observa, Michel? Miniaturas chamativas. Aqui são as thumbnails. Thumbnails. O que eu gosto de observar aqui nas thumbnails? Cores e contraste. Eu gosto de ver isso aqui. Que emoção passa na thumbnail? Aí eu faço uma pergunta para mim. Essa thumbnail está conversando com o título? Quando eu falo conversando, ela está coerente com o título ou é um clickbait? Então isso é importante vocês ir verificar. Por mais que seja, por exemplo, clique aqui se você quer ganhar 10 mil com o YouTube. E aí você entra no meu vídeo, aí tá lá na capa isso e no meu título tá projeto para você faturar X valor no YouTube. Então tá bem coerente ali com o objetivo, tá? Mais o que? Roteiro envolvente, a gente vai analisar aqui também. Roteiro. Forma de hook, a estrutura em blocos, call to action, que eu gosto de analisar, os famosos CTAs, para você que não sabe, que é uma chamada para ação, tá? Que chamada para ação, Michel? Curtir, compartilhar, se inscrever, adquirir algum produto, tudo isso são CTAs, tá? Se você não sabia. Mas o que a gente analisa? Tipo de narração. Aí a gente vai analisar o tipo de narração dele aqui. Se é em primeira pessoa, se é de inteligência artificial, se é voz humana, se tem respiros, falhas, tudo isso é importante a gente analisar, tá? Então, esses são os principais critérios para analisar um canal. E, logicamente, se ele tem, eu gosto, e aí um bônus aqui, canais com no máximo 6 meses, tá? Máximo 6 meses de existência, de vídeo postado. E pelo menos um vídeo viral no canal, tá? Isso eu gosto de analisar. Então, pelo menos um vídeo viral no canal dentro desses 6 meses. Que aí eu sei que o canal tá no bom caminho e, consequentemente, tem procura da audiência, tá? Poder de engajamento. Beleza? Então, esses são os critérios que eu analiso num canal antes de fazer a modelagem, tá? Então, bora aqui para o restante aqui. Escolha do nicho e análise de mercado. Aqui é interessante, porque a gente já começa a observar o comportamento do público. Primeiro, você não vai pegar um nicho que tem CPM, RPM baixo, né? Então, o CPM é o que os anunciantes pagam para o YouTube. E o YouTube repassa 55% dessa parte que chama RPM para o criador de conteúdo, tá? Então, você tem que procurar, se for um canal 100% de IA, como a propósito que eu passei para vocês, vocês têm que procurar canal que tem alta RPM. Por quê?
Um canal totalmente de IA é um pouco complicado vender infoprodutos, tá? Se tem pessoas falando para você que é fácil, não é. Canais de IA é difícil vender produtos. Se você coloca a sua voz, você já tem uma conexão maior com o público, tem similaridade, familiarização, e aí se torna mais fácil essa jornada de compra. Agora, se é 100% de IA, é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil, tá? E aí alguns exemplos aqui. Histórias bizarras, é legal. Curiosidades obscuras, crimes reais, motivacional sem rosto. E aí a gente tem finanças. A gente tem diversos aqui. Tem saúde. Então tem diversos tipos de canais. Mas aqui, dá uns aqui que são mais tranquilos trabalhar com a IA, tá? Então, histórias em si, curiosidades, crimes reais, motivacional sem rosto, tá? E a gente vai analisar um desses nichos aqui. A produção com a IA. Você precisa de uma produção. Primeiro, você vai gerar as ideias com o GPT. Tudo isso a gente vai ver passo a passo na prática aqui, tá, pessoal? Só estou passando aqui o que a gente vai ver e depois a gente vai seguir para a prática, porque é um curso completo gratuito aqui mesmo. Então agora a gente vai para a prática aqui do conteúdo, que é a produção com IA em etapas. Primeiro eu preciso analisar o canal. Eu separei 2 canais aqui para a gente analisar, para a gente ter uma ideia. Um ele se chama Histórias em Imagens. Isso aqui é bem bacana de fazer, bem tranquilo de produzir com IA. Ó, vamos analisar este canal aqui. Deixa eu pegar aqui, eu gosto sempre de analisar dessa forma. Ó. Pego aqui, colocar uma segunda guia. Ó. Este canal, se a gente pega a sinopse dele aqui, faça uma viagem no tempo conosco. Aqui você encontra uma coleção selecionada de fotografias históricas raras e fascinantes. Momentos em que moldam cultura, inspiram movimentos e revelam da história extraordinária por trás do cotidiano. Então, a gente está falando aqui de uma viagem do tempo. Então, vamos lá. Nicho. Histórias. Só que não é histórias emocionantes, é histórias envolvendo curiosidades. Eu gosto desse nicho. É uma junção de 2 nichos aí. Subnicho. Histórias antigas, século 20 menos, século 20 menos, tá? E aí, vamos encontrar aqui o micro nicho dele. Que tipo de pessoas ele aborda aqui? Vamos ver a pirâmide invertida aqui, deixa eu atualizar. De cara, eu já estou vendo que é o público feminino. Ele aborda pessoas do sexo feminino. Vamos ver aqui. Ó, canal com 5 mesinhos, cara. Muito pequeno. Ó, história em imagens, vamos ver aqui. 48 fotos, 42 fotos raras e incríveis do passado, você precisa ver. Fotos históricas colorizadas, cara, legal. Ele faz uma viagem no tempo e transforma as fotos antigas em colorida, fotos de hoje em dia, bacana. Aqui já tá apelativo, né? Mas vamos ver de que se trata esse nicho aqui. O lado oculto das freiras, tá bem apelativo esse nicho aqui. Deixa eu ver aqui para qual caminho ele tá indo. ...60 fotos proibidas do Velho Oeste, encontradas em arquivos secretos. Isso aqui é legal. As 20 mulheres mais perigosas do Velho Oeste, como elas morreram, bacana. Aí tá juntando aqui um pouco do Velho Oeste, crimes, assassinatos, etc. 18 lendas do Velho Oeste que não morreram como você pensa, a verdadeira história. Então, acredito que isso aqui trata de só imagens, quer ver? Hollywood showed about the Old West. Reality was very different. These famous gunslingers didn't die in epic duels at sunset. Most had ordinary. Ó, uma outra coisa aqui que eu observei, canal de listas, tá? Listas de história. Quando a gente fala canal de listas, galera, é isso aqui, ó. 10 fotos que impactaram o século 20. 10 itens que você precisa para a sua casa, um exemplo. 15, 20, 30, não importa. Quando a gente coloca números, a gente chama de canais de listas, tá? E observando aqui, é um canal de listas. Claro que ele tem outros validados, mas o que sustenta o canal dele são listas, tá vendo? Ó, 2 semanas atrás, olha aqui, 267 mil visualizações. A brutal realidade sem censura das viagens de diligência. Hollywood nunca mostra isso. Legal, o título. 17 razões brutais pelas quais você não sobrevivia no Velho Oeste. Então ele traz o micronicho aqui. Curiosidades de sobrevivência do Velho Oeste, envolvendo 80% mulheres. Vou colocar assim. Olhando aqui o canal, tá? Representa bastante mulheres aqui, ó. 25 fotos históricas impressionantes de narrativos americanos. Ele tem mais de um subnicho validado aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Tem as curiosidades de sobrevivência. Aqui, ó, 20 fatos proibidos, fotos antigas. Então, ó, ele tem curiosidade de sobrevivência do Velho Oeste. Um outro subnicho validado é fotos antigas.
Opa. Para. Se você quer aprender de YouTube, não sabe nada, você é iniciante, quer parar de quebrar cabeça para canais dark e monetizar, tá aqui o meu treinamento passando na sua tela agora por apenas R$ 97,00, um valor irrisório. Você vai ter o passo a passo para chegar à monetização. E digo mais, vários nichos que eu ensino a você validar, mesclar, criar subnichos, micronichos, além de contabilidade para sua empresa, tudo sobre canal Dark por apenas R$ 97,00. O link tá na descrição. Te vejo na comunidade. Ó, vou colocar até isso aqui no subnicho. E fotos antigas. E aí o micronicho dele é envolvendo 80% mulheres no Velho Oeste, tá? Deixa eu só melhorar aqui a formatação para ficar melhor para vocês verem. Ó, é isso aqui que se trata esse nicho, tá? Então é um nicho bem interessante a gente fazer. E agora, Michel, quero aproveitar essa estrutura e criar um canal para mim. Vamos lá, você vai aprender aqui gratuito na prática. Deixa eu atualizar aqui. O que eu gosto de analisar quando eu pego um canal desse? Primeiro, deixa eu analisar a frequência de postagens dele. Uma frequência legal, 20 vídeos em dezembro, 20 em novembro, então praticamente um dia sim, dia não, ou ele padroniza dias da semana, mas ele posta uma média de 5 vídeos semanais, tá? Legal a frequência, não é uma frequência maçante. Vamos lá, vou pegar este canal aqui, vou pegar os vídeos em alta dele, vou pegar aqui 3 vídeos, vou baixar o roteiro dele, para eu analisar a estrutura, então vou pegar aqui, ó, roteiros. Everybody's seen a cowboy movie. White Hat Hero, Evil. Vamos lá, deixa eu pegar a estrutura do roteiro. Vou mostrar a transcrição. Para quem não sabe, essa extensão aqui, ó, VideoIQ, ela você consegue copiar facilmente aqui o roteiro de forma fácil, simples, tá? Você dá um clique aqui, já está copiado o roteiro. Ó, vou fazer por guia aqui, só para ficar mais organizado. Vou pegar o título dele. Pera aí. Eita. Vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Então vamos lá. Opa. Tá. Esse é o primeiro vídeo que a gente está analisando. O que eu vou fazer? Vou pegar a thumbnail também. Eu gosto de analisar tudo, cara. Eu tenho que saber o que está funcionando aqui, ó. Título. Thumbnail tá ali. Forget everything Hollywood showed about. O link do canal. E agora o roteiro. Aqui, roteiro. Tá aí o roteiro. Um roteiro não longo, né? Pelo jeito aqui, uns 25, 30 minutos. Tranquilo fazer também. Ó, 25, 30 minutos. Ok. Vou analisar um. Vou pegar o maior para não ficar muito longo esse vídeo. Aqui já dá para ter uma ideia de estrutura do título dele. Eu vou usar a ferramenta Book Translator, que ele traduz tudo de forma fácil aqui pra gente e rápida. booktranslator.com, tá? Por padrão ele já vem em inglês. Vou colar o roteiro aqui em inglês e vou selecionar o português para traduzir. E aí eu gosto de verificar, porque às vezes ele não traduz tudo, porque é uma ferramenta gratuita, ele traduz aqui em velocidade da luz, né? Beleza, traduzido. Vou aproveitar e traduzir o título aqui também. O título eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o Translator, que é mais simplesinha de usar, mais rápida. Ó, 20 fatos do Velho Oeste proibidos tão bizarros que você vai achar falsos. Legal. Então tá aí, ó. Vídeo. O título. E aqui o roteiro. Todo mundo já viu um filme de cowboy. Herói de chapéu, índio malvado, donzela, loiro. Legal a introdução, hein? Verdadeiro Velho Oeste iria muito mais. O que eu gosto de analisar, galera? O que vocês precisam ter o trabalho? De vocês analisarem pelo menos as primeiras 400 palavras, porque aqui isso já vai te dar uma ideia muito boa do roteiro. Logicamente, você lê depois de fazer um roteiro, mas aqui te dá a ideia de Hulk, como que ele trabalha, porque é aqui que você prende a atenção da pessoa, tá? Vou deixar em amarelo aqui, ó. Nossa, amarelo pesou, hein? Deixa eu tirar essa cor aqui. Tom mais fraquinha. Verdezinho aqui. Já viu o Verdadeiro Oeste? Muito louco, mais violento, mais injusto. Hoje você vai ouvir, olha que legal, hoje você vai ouvir 20 histórias reais que parecem roteiro de filme.
mas que realmente acontecem. Pegue seu café, tranque a sua porta. Olha só que legal, muito humanizado. Número 1, aí já começa nos listas. Buzz Reeves, o verdadeiro Lonely Rod. Vamos ver se esse cara é real. Isso aqui que vocês têm que ter o cuidado, galera. Ó, Buzz Reeves foi um policial americano, ele foi o primeiro delegado negro dos Estados Unidos do Velho Oeste, tá vendo? Então, são coisas com base reais. Então, mais uma vez, o nicho é baseado em, ó, base. Casos antigos reais. Mais ficção. Para esticar a história, você tem que ter um pouco de ficção, né? É igual o filme. É baseado em fatos reais. Ó. Tá? Então é um tipo de histórias que eu gosto muito de fazer também, tá? Então eu vou pedir aqui pro chat analisar esse canal. A gente tá olhando, enquanto a gente vai olhando o roteiro ali. Ó, vou pegar toda essa estrutura aqui. Chat, quero que analise esse canal. Que está em anexo. Aqui a gente já começa a fazer a técnica de modelagem. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar juntamente, já vou copiar todo o roteiro aqui para ele entender a estrutura também. Vou mandar aqui. Story in Picture, narrativa curta, fatos pouco conhecidos, personagens esquecidos, eventos reais, olha que bacana. Subnicho, listas, beleza. Aí vou colocar aqui, ó. Agora analise toda a estrutura de roteiro. Vou deixar ele respondendo ali. Uma coisa importante é a gente saber a quantidade de palavras aqui neste roteiro também. A gente está falando de 3.500 palavras, tá? Eu fiz até um vídeo antes sobre o DeepSeek. Eu gostei muito dele para fazer roteiros aqui nessa média. Ó, 3.500 palavras, vou colocar a média. E aí eu vou dividir em blocos. Bloco 1, 400 palavras. Bloco 2, 4. Deixa eu ver aqui. 3.500 menos 400, menos 800, menos 800, menos 800. Então, bloco 2 a 4, 800 palavras cada. Então, a gente está falando aqui. Bloco 2, 3 e 4, 800 palavras vezes 3, mais 400 do início e sobrou 700 palavras final. Bloco 5. Ó, legal. Então, tá aqui, ó, a informação para o nosso roteiro. Deixa eu colocar uma linha aqui só para separar aqui. Então aqui já está fazendo parte da aula, tá? Porque daqui eu já começo a desenvolver o meu prompt. Vamos analisar aqui, ó. Vou mandar agora o roteiro para o chat analisar. Deixa eu analisar o CTA aqui. Inscreva. Ó, inscreva só no final. Compartilha. Não queria mais compartilhar a região, não. Inscreva. Então, mais uma coisa aqui. Se inscreva só no final, ó. CTA para se inscrever no canal no final. E aí a gente tem alguns CTAs invisíveis aqui no início. Vocês perceberam que ele faz uma conexão com o público? Então vamos lá. Hoje você vai ouvir 20 histórias. Então a intenção de pertencimento. E eu vi algumas perguntas aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa cor aqui, que acabou mais atrapalhando que ajudando. É só mesmo para a gente identificar. Opa. Ó, privado abriu o caminho de debate. Até onde vai o poder do dinheiro quando se trata de quem pode usar a força? E muitas pessoas. Mas o que eu gostei do início aqui, ó, hoje você vai ouvir essa conexão com o público. Então, no hook aqui, que é o gancho inicial, envolver o telespectador no singular, tá? Uma coisa importante, galera. Uma coisa importantíssima. Você está falando com o telespectador do outro lado, ele está no singular. Por mais que ele esteja com outra pessoa vendo, você tem que tratar ele como único, exclusivo do seu canal. Não fica, gente, galera, cara, isso... Até eu me policio aqui para falar para vocês, porque eu tenho que tratar você como único e exclusivo por pertencer aqui a este canal, tá? Então isso é importantíssimo você trabalhar. Envolver o telespectador no singular, falando sobre hoje, você vai descobrir tal coisa. Isso aqui é legal demais. Antes de entrar no assunto principal em formato de listas. Exemplo. Primeira coisa, tal. Tá? Só um exemplo aqui mesmo para a gente estruturar esses prompts melhor. Então aqui, ó. Hook cinematográfico, 0 a 40 segundos, promessa de valor. Olha aí.
Olha aí. Olha como que a gente já analisando ali, já ajuda a gente aqui, ó. Lista de casos numerados, no caso ali 20 blocos, né? Escala emocional, conclusão filosófica, CTA suave. A microestrutura de todo o roteiro, tá? Vou colocar aqui, ó. Microestrutura de todo o roteiro. É isso aqui. Separou até em 5 blocos, ó. Opa. Análise de Hook. Quebra de expectativa, desconstrução de mito popular, promessa de verdade escondida, linguagem simples, tom provocativo. Nossa, tá muito bacana isso aqui. Modelo de listas. E agora, olhando isso aqui, a gente tem que trabalhar a coisa mais importante agora. Eu não vou fazer a mesma coisa que esse cara. Esse cara tá falando do Velho Oeste. Mas quantas localizações não tem de mitos e contos populares de coisa esquecida? Vamos lá trocar uma ideia com o GPT? Chat, me fale outros exemplos que não sejam Velho Oeste de protagonistas esquecidos que geraram polêmica na época antiga. Me dê 10 sugestões de lugares e protagonistas pelo mundo. Vamos ver o que é interessante aqui, tá? Japão feudal, legal. Roma antiga, legal também. França medieval, Império Otomano, Kozenhut, África colonial, Rússia imperial, China imperial, Brasil império, também Brasil eu não descartaria não, tá? Porque é um RPM aí que vai te pagar facilmente mais de 3 dólares aí. Inglaterra vitoriana, ó, Jack Stripador é um assunto meio clichê, né? Deixa eu ver isso aqui. México revolucionário La Adelita. Deixa eu ver esse La Adelita. E aí eu faço uma pesquisa já no YouTube. Vamos ver aqui. Vou filtrar, vou colocar aqui ó, este mês. Vou colocar aqui mais de 20 minutos. Deixa eu tirar o 20 minutos, que parece que eu vi um termo ali. Ó. Olha aí, que já tem gente fazendo. É um famoso corrido canção folclórica narrativa mexicano surgiu durante a Revolução Mexicana, que homenageia os soldadeiras mulheres, simbolizando coragem e força feminina. Legal. Não sabia disso não. Aqui ele fala até mais de uma coisa, né? Metal homenagem. Com certeza coisas vinculadas ao México ali. Desses contos folclóricos e contos esquecidos, né? Vamos falar assim dos protagonistas. Ó, 4 anos no canal. Pera aí, parece música. Que canal louco, velho. Deixa eu ver aqui, Ladelita. Ó, tá vendo que a competição tá baixa? O volume tá menor do que a competição, ou seja, tem menos produção de conteúdo desse nome do que a competição. Então, eu apostaria nesse nicho, tá? Porque o que dá para falar deles, cara, dá pra falar muita coisa. E é aquilo, baseado em fatos reais, junto com. E aí eu não posso falar só disso no canal também, né? Eu já entendi que é o México revolucionário. Certo, chat. Entendi que meu nicho vai ser sobre com listagem, conforme o modelo é enviado. O que mais tem além de La Adelita no México? Só para a gente já começar a analisar aqui. Enquanto isso, ó, a La Adelita, vamos pegar umas imagens aqui. Ó, já vou pegar aqui. Provavelmente essa é a protagonista. Então vou colocar aqui, ó, novo nicho. La Adelita. História de La Adelita. Quem é a mulher mais popular da Revolução Mexicana? Foi a mulher mais popular. Mulher mais popular da Revolução Mexicana. Então já tem um protagonista. Las Soldadeiras. Mulheres da Revolução. Aí tem aqui também Las Soldadeiras, que La Adelita pode dizer que é a líder, né? Vamos colocar assim, depois eu vou fazer uma pesquisa melhor. Milhares de mulheres. La Adelita é só um símbolo, mas o ouro está em histórias individuais anônimas. Legal. Petra Herrera, mulher que se disfarçou de homem. Ó, o tanto de
de pessoas aí que a gente já... Grupo. Protagonistas. Amélio Robles. Pancho Villa eu já vi bastante. Vou pular ele. Emiliano Zapata. Las Coronelas, Generais Mulheres. Eu vou focar em mulheres, tá? Tirar o Amélio aqui. Las Buchas, mulheres. Ó, grupo. Os Ninos Soldados, crianças. As Viúvas da Revolução. Olha o tanto de história que dá só de... Opa. Só de falar dos contos das mulheres, ó. Subséries. Muito bom, tá? Muito bom. Você aí, eu não vou fazer isso. Você que estiver vendo esse vídeo, tá um caminho aberto aí, cara. Aproveita. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Agora a gente vai começar a estruturar. Perfeito, chat. Vou trocar uma ideia com ele. Ele é o Pro, tá, galera? O ChatGPT Pro ajuda muito aqui já a formalizar os prompts. Então, como eu tenho aqui, ó, a estrutura, meus roteiros vão ser de 3.500 palavras. Quero que estruture os 5 blocos conforme as informações acima para o nicho de... Eu vou colocar aqui, o nosso nicho vai ser Revolução Mexicana, subnichado entre os grupos das mulheres e suas protagonistas. Por isso que é legal anotar, ó. Mandar tudo isso aí. Vamos lá, agora eu já vou começar a estruturar meu prompt para começar a fazer o roteiro, tá? Ó, nicho, Mulheres Esquecidas da Revolução. Eixo central, Ladelita como fio narrativo, beleza. Lista emocional, que é a quantidade de listas. Então vamos lá, hook, cinematográfico. Então já vou começar aqui a separar meus prompts. Ó, prompts, roteiro. Abertura emocional. Um exemplo, né? Vou pegar tudo aqui, depois a gente vai dar uma trabalhada melhor nisso aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou inserir uma linha. Espera aí. Refaça e deixe atemporal, pois eu vou sempre colocar o tema central no bloco 1. Deixa eu apagar aqui. Apresentar o tema central. Hoje, quando você tem tema central, beleza. Beleza. Ó, colocar tema aqui. Bloco 1. Tema escolhido. Vou colocar, ó, colocar tema aqui. Beleza. Vamos para o bloco 2, primeira camada. Bloco 2, primeira camada, 800 palavras. Bloco 3. Tá bem explicadinho, né? Gostei. Agora tem que ver na prática se vai funcionar bem também. Bloco 4. Vou colocar cada bloco em uma página. Bloco 5. Tá bem legal, tá bem legal. Só que eu não queria padronizar isso aqui, né? Toda vez. Aí vamos ver se é o exemplo que ele vai seguir ou eu quero uma estrutura. Ó, vou até colocar aqui, ó. Observações. Observações. Os exemplos acima são exemplos base. Não quero fixa. Pode variar usando como modelo os exemplos acima. Que assim fica melhor para a gente. Senão ele vai ficar todo o roteiro igual. E não é o objetivo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar numa página só. Ó, vou colocar tudo isso em todos. Ó. Observações. Opa. Observações. Observações.
Galera, isso tudo aqui eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá? Não fique preocupado que vai estar lá disponível para vocês, se vocês acharem que tá muita coisa. É porque eu quero deixar realmente explicadinho aqui para você, tá? Então, beleza. Tá feito o nosso bloco. Agora, usando como base aqui um exemplo que a gente pegou aqui do vídeo, eu já vou fazer um título em cima do que já funcionou ali, ó. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de fazer o título na mão, cara. Dificilmente hoje em dia eu estou fazendo título no GPT. Eu pego uma estrutura, por exemplo, vamos analisar essa estrutura aqui. Coisas que são atemporais, tá? 20 fatos do Velho Oeste. Ó, 20 fatos do. Isso aqui é atemporal. Proibidos é atemporal. Bizarro também sempre vai ter. E aí que eu já começo a conectar as pessoas, tá? Então, ó, 20, vou falar 15 fatos da Revolução Mexicana proibidas. Eu posso colocar até o nome do grupo, né? 20 fatos. Ó, eu posso priorizar aqui. Tem vários tipos de títulos que eu posso fazer. Eu vou até colocar variações aqui para vocês verem como que dá para brincar. Ó. Revolução Mexicana feminina. Ó, 15 fatos da Revolução Mexicana proibidas. Tão bizarras que você vai... como que eu posso falar a expressão cair o queixo? Como seria a expressão cair o queixo no Brasil para espanhol mexicano? Só para eu mudar um pouco a palavra. Se te cair a mandíbula. Tradução literal é mais próxima do português, usada estendida no México. De vez aqui é mais popular, perfeita. Essa expressão em português. Estou pegando algumas expressões mais comuns no México, tá? Porque eu quero direcionar esse canal para o México. Você vai ficar em choque, ó. Vai ficar em choque. Então eu mudo ali o contexto da palavra. Deixa eu ver quantos caracteres. Ó, 82 caracteres. Excelente para título. Então aqui, ó, é um tipo de título que daria para fazer. E aí eu vou mudar aqui, ó, 10 fatos da. Aí eu vou colocar o nome. 10 fatos de La Adelita proibidos tão assustadores que você vai ficar em choque. Posso aproveitar. Já é um outro título. Tá vendo? Eu já direcionei ela, já mudei aqui a listagem, já mudei o protagonista, não é a Revolução Mexicana mais, e já coloquei para La Delita, tá vendo? Então dá para fazer diversos temas aqui. Logicamente você não vai explorar tudo isso aqui na mesma estrutura, você tem que analisar os vídeos desse canal, ver os títulos que funcionou, porque uma vez funcionando no seu canal, um vídeo viral no seu canal, você já vai conseguir ter outras ideias de título. Mas para começar é legal fazer essa modelagem, mas você viu que eu não estou copiando o título, eu estou modelando, eu estou indo, jogando ele para uma outra direção, um outro público e tudo mais, tá? Então eu gostei desse aqui, ó, vou fazer esse aqui primeiro. Vou lá no chat, sem a gente mesmo. Chat, baseado em todas as informações que conversamos agora, quero fazer o meu novo roteiro. Aguarde instruções. Só para ele entender o que eu preciso. Tá? Então, vou começar lá no bloco 1. Então, a gente vai desenvolver o nosso roteiro. Bloco 1. Ó, o tema vai estar aqui. Tema ali. Vou colocar o nome dela. Beleza, vamos lá. Novo nicho. Tá, roteiro. Roteiro. Então, ó, a gente já tem o título. Tirar essa cor aqui. Eu gosto de colocar descrição, headline, roteiro. Hoje, quando se fala em Ladelita, quase todo mundo imagina a mesma cena. Uma mulher bonita, forte, vestido longo, cantado música folclórica, símbolo romântico.
mas que quase ninguém te conta, existe uma figura que simbolizou mulheres que marcharam e talvez. E a primeira coisa que você vai entender é que ela ali nunca esteve sozinha. Ó, legal. Talvez uma estatura, ou seja, durante todas. Eu esqueci de pedir uma coisinha aqui no prompt. Não envie qualquer ideia de conclusão. Deixe sequencial até o bloco 5. Tá? Observação importante. O GPT a gente precisa falar disso, porque senão ele dá uma viajada. Porque eu tô sem agente, tá, pessoal? Quando eu tenho um agente, eu já deixo ele todo configuradinho para isso. Então, vou pedir para ele refazer. Refaça seguindo a instrução. Não quero sensação de fechamento. Quero uma coisa sequencial, tá? Então tome muito cuidado com isso. Por isso é importante vocês lerem, galera. Não sai copiando e colocando, porque precisa de uma intervenção humana. Senão, você pode prejudicar a experiência do cliente. Ó, agora sim. Beleza. Vamos lá para o prompt 2. E repetiu a primeira coisa. Eu tenho que ver como que vai estar conectado isso. Eu não estou vendo listas, né? Está seguindo uma linha de listagem até 10. Sim, está exatamente em formato isso. Bloco 1 abriu 10 fatos, correspondente, coisa número 1, tá. O bloco 2 foi só. Bloco 3 que vai falar do 2, 3, 4. Tá, ok. Eu tenho que perguntar para eu entender. Opa, opa. Tá. Vamos lá para o bloco 3. Enquanto ele está digitando aí, eu vou ver ali aquela parte da primeira que ele. Tem que tomar cuidado com isso aqui também, tá, pessoal? E a primeira coisa que você vai precisar entender é que por trás de La Delita existia um grupo inteiro de mulheres vivendo situação que nunca chegaram às músicas, nunca chegaram aos filmes e nunca chegaram às versões que costumavam ser contadas. A primeira coisa que quase ninguém percebe quando tenta entender a Revolução Mexicana, ó, eu vou tirar isso aqui. A primeira coisa é a primeira coisa, não gosto disso. Quase ninguém percebe quando tenta. Aí já tô entrando melhor no roteiro ali. Por isso que tem que ler, galera. Tem que ler. A segunda coisa que quase ninguém percebe, ok. Vamos ver aqui o bloco 4. Tô achando que ele não vai chegar no 10 não, hein. Aqui tá falando só da segunda coisa, cara. A terceira coisa. Não, isso não vai chegar não. Eu acho que eu esqueci de falar no início que vão ser 5 blocos, cara. Por isso que ele tá viajando aí. Eu vou ter que refazer isso aqui. Porque, pô, tô na camada 4. Ele tá fazendo o bloco 3 ainda. Terceira coisa, então. Ó, vou colocar aqui. Por isso que é bom dar erro aqui, que vocês vão entender como que a gente tem que ajustar os prompts. Por isso que eu não gosto de passar prompt pronto. Eu gosto que vocês criem o seu, porque precisa ter essa análise, deixar ele coerente com o que vocês querem falar, tá? Ó. Vão ser um total de 5 prompts para finalizar o roteiro. Portanto, quero que mencione a listagem de. Aí colocar número aqui. Completa no decorrer do roteiro até o final. Vou ter que fazer de novo, que não ficou legal não. Chat, vou fazer de novo. Siga as instruções abaixo. Vamos ver se ele vai entender agora o que a gente precisa. Então já vou ignorar tudo isso aqui.
Porque eu preciso de falar 10 fatos. Ele, pô, no bloco 4 ele tava no terceiro fato ainda. Aqui, ó. 10 fatos de Ladelita. Aí, ó. 10 fatos de Ladelita. E aí eu vou colocar aqui, ó. 10 fatos. Pronto. Agora vamos analisar aqui. Primeira coisa que você precisa entender. Tá, vamos seguir. Opa. Vamos seguir aí. Vamos ver o bloco 2 se ele já vai começar a desenvolver outras coisas. Uhum. Chat. Não falou de outros fatos. Quero que fale de mais um fato. Porque até o final do roteiro, no bloco 5, tem que falar de todos os 10 fatos. Vamos ver se ele já vai. Olha lá. Por não ter agente, ele acaba dando essa viajada. Por isso que eu gosto de trabalhar com agente. Porque eu vou mandar ali e ele vai seguir. Aqui tá sem agente, tá? Então serve como observação para vocês. Poderia até testar no DeepSeek como ele sairia. Então, ó. Agora. Olha lá. Fato 1 mais fato 2. Tem que falar dos dois fatos aqui. E ele separou. Bloco 3, 3, 4. Bloco 4, 5, 6, 7. Tá vendo? A segunda coisa. Beleza. Ó, isso aqui é até legal, porque isso aqui dá pra você colocar um lettering no meio do vídeo. Vou até pegar aquilo ali. Que fica bacana. Vou deixar isso aqui. Porque isso aqui pode virar uma coisa bacana lá no meio do vídeo. Tirar isso aqui. Agora vamos pro bloco 3. Aqui vai falar do 3 e 4. Tá. Agora sim, agora tá ajustado. Beleza. Fato 4. Vamos pro bloco 4. Perfeito. Prossiga com o bloco 4. Fato 5. 6 e 7. 6. Tá bem legal a história aqui vendo. Ele só deu uma perdida nisso porque precisou ajustar mesmo lá no prompt, tá? Agora vamos para o bloco final. Perfeito. Siga para o bloco final 5. Acho que vai até passar a quantidade de palavras, vai não? Fato 8. As crianças lá delita. Bacana. As mulheres que o Estado abandonou, legal. E 10. Ok, top.
Tá aí feito o nosso roteiro, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ficou maiorzinho um pouco. 3.900 palavras. Mas não importa, é aquilo. Você tem que ficar igual ou 25% maior. 25% de 3.500 dá 4.300. Então a gente está até menos. Então tá dentro ali do esperado, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. Eu já gosto de fazer uma descrição. Chat, me envie uma descrição otimizada com SEO e palavras-chave do roteiro e do título. E ao final me envie 3 hashtags para a descrição. Vamos ver aqui como é que vai ser essa descrição. Neste vídeo você vai descobrir 10 proibidas, tá ao longo do vídeo. Então tá falando bastante coisa aqui de palavras-chave, mexicana, revolução. E aí, as hashtags. Vou deixar tudo em português, porque depois você traduz. Ou você pode pedir o GPT para enviar já em espanhol. É porque eu gosto de ler ali realmente. Então faz a diferença para mim, tá? Pegando a ideia aqui do nicho, as thumbs não tem, não tem lettering, né? Então eu vou pegar essa mesma estética de thumb. Chat, quero essa mesma estética de thumbnail no estilo vintage, preto e branco, e adapte para o nosso tema. Quero que trabalhe alto impacto, conforme a imagem, volume de coisas, mas adaptada para o tema. Aí vou colocar o tema, que é o nosso tema, título, 10 fatos. E aí eu vou pegar uma foto da Ladelita também, para ele dar uma analisada. Porque é um conto muito antigo, pessoal. Então você não vai ter problema, porque isso aqui já caiu em filmes, contos folclóricos. Observação. Tem a fisionomia da La Adelita em anexo. Então eu já gosto, antes de editar, eu já deixo tudo pronto, cara. Capa, título, descrição, porque a edição é o fator mais fácil que eu acho para criar canais. Agora, edição, headline, aliás, título, roteiro, isso aqui é o mais importante para você dedicar tempo. Então, o pitch, eu esqueci de pedir aspect ratio 16:9. Mas como eu falei thumbnail, ele já vai entender. Porque a edição em ti é você pegar o esqueleto e montar. Vou pegar aqui o roteiro, já vou traduzir lá na ferramenta Book Translator. Dá uma olhada para ver se está tudo traduzidinho, bonitinho. Ó, traduziu. Colar aqui. Tá aí o nosso roteiro em espanhol. Aí depois eu vou traduzir o título. E eu esqueci de pedir sem letra. O GPT ultimamente está complicado, tá? Tá cheio de coisinha aqui que vai violar, não tinha essas bobeiras não. Mas eu vou tentar no Whisky agora. Vou mandar essa imagem aqui pro Whisky. Tá cheio de coisinha quando tem armas e tal. Vou tentar no Whisky e no Grok. Vamos ver se ele vai. Pegar o mesmo prompt aqui. Mandar aqui e no Grok também. Não, não quero vídeo não, quero imagem. Imagem. Beleza. Pô, não quero fazer vídeo, cara. Nossa, nada a ver.
Faça de forma sem violar as políticas. Não quero texto na imagem, somente a imagem. Qualquer coisa, vou ter que pedir um prompt para ele aqui. Mas enfim. Enquanto isso, já vou fazer minha voz e depois eu volto aqui para vocês. Pessoal, voltando, então já gerei a voz do roteiro. Como eu quero conectar com o público feminino, eu fiz uma voz feminina que eu gosto de usar, que é a Liane. Hoy en día, cuando piensas en la Adelita, probablemente imaginas una figura casi demasiado hermosa para... Então eu gosto muito dessa voz, ela é bem tranquila de usar. Eu usei um filtro aqui cristalina, deixei força 80%. Normalmente eu aumento um pouquinho, reduzo, normalizo o nível de volume, então eu dou uma editadinha na voz para ficar mais interessante, tá? Lembra que eu falei no roteiro que eu gosto de trabalhar os 400 primeiras palavras? Então, se eu pego aqui, ó, 400 primeiras palavras, vou deixar amarelo para destacar mesmo. As 150 primeiras palavras, eu vou trabalhar vídeos. Como, Michel? Vou lá pedir lá no prompt. Chat, quero que me envie 6 prompts em inglês para solicitar vídeos animados para representar parte do roteiro abaixo, sequencial. Então, valorize cenários, protagonistas, todos na estética vintage, preto e branco. Então, vou colocar aqui, eu quero 6 roteiros. Por quê? Eu vou gerar no Whisk, porque o Whisk ele me permite a ter uma composição da protagonista ali, ou cenário também, não importa. E eu consigo manter a consistência e depois eu vou gerar no Meta AI os vídeos, tá? Beleza. Ou posso animar direto no Whisk também, dependendo da quantidade de créditos que você tem aí. Então, ó, vou solicitar, eu gosto de solicitar as imagens primeiro, depois animar lá no Whisk, tá? Ih, já deu erro aqui. Deixe mais leve para não violar as políticas. Posso tentar no Grok também, né? O Grok ele já faz direto, né? Mas aqui eu gosto porque eu consigo manter a consistência dos personagens. Ih, caramba. Vamos ver no Grok aqui com a imagem. Quando a gente fala de assuntos mais sensíveis assim, geralmente dá esse bugzinho. Ah, mas eu não precisava de... Deixa eu ver aqui no Grok. Vou solicitar a imagem primeiro. Ah, esqueci de marcar aqui. Pera aí. Tá, agora sim. Então, que ele vai animar essa imagem, não é isso que eu quero. Vamos ver se ele vai gerar uma imagem bacana aqui. Vamos ver se o prompt 2 também gera no ISC. Não. Não tá ruim não, provavelmente tá falando dela numa época mais... Ó. Essa aqui tá legal, porque tá meio embaçada, eu quero essa estética vintage mesmo. Opa, não quero mais não. Baixar a imagem. Vou baixar ela. Solicitar o prompt 2 aqui. Vou salvar ela. O Grok ele não tem esse probleminha de política tão rigoroso igual as outras. Então vou solicitar aqui só para vocês entenderem como eu monto o esqueleto ali no CapCut. Aqui o 3.
Pessoal, voltando aqui, já gerei minhas imagens e os vídeos. Gerei 5 prompts, aliás. Vou baixar aqui para vocês verem. E aí eu vou começar a trabalhar as etapas aqui de edição. Não vou estender muito para não ficar muito longo, que o objetivo principal, galera, é vocês terem... Não vou estender muito, porque o objetivo principal, galera, é vocês terem um bom roteiro, para não depender de copiar as outras pessoas. Então, vocês tendo um bom roteiro, uma boa estratégia no canal, igual eu mostrei aqui para vocês, a edição, eu já te falei que é o menor dos problemas. Vou importar aqui os vídeos que eu gerei. Ó, tá na ordem já, verifica isso, tá? Baixa pela ordem para não ter problema. Então, eu coloco aqui o tempo criado, do mais recente para o mais antigo. Vou jogar aqui os 5. Uma coisa que eu vejo pouca gente fazendo, vou aumentar a escala aqui, porque às vezes vem cortadinho e tal. Cara, o vídeo é seu, você gerou, você não precisa usar só 6 segundos dele. O que eu gosto de fazer? Eu vou em velocidade, marco aqui, ó, 0.6 e jogo uma câmera suave, lenta, que assim eu tenho mais tempo dos vídeos. Não necessariamente precisa fazer em todos, mas pô, aqui a gente está falando de histórias. Então eu gosto de aumentar para depois eu ir editando. Então vamos tentar conectar aqui com a história. Vou abrir aqui o roteiro só para a gente não ficar perdido. Ó, lembrando que eu estou fazendo as 150 primeiras palavras. Aqui. Vou marcar aqui de laranja. Ó. Hoy en día, cuando piensas en la Adelita, probablemente imaginas una figura casi demasiado hermosa para ser real. Ó, real, legal, falou dela, vou cortar. Una mujer fuerte, cantada en canciones populares, transformada en símbolo de la Revolución Mexicana, asociada siempre al coraje, el amor y el heroísmo. Una imagen que parece cómoda, casi romántica, como si esa historia perteneciera a un pasado lejano y ya resuelto, pero casi... Ressueto. Ressueto aqui, ó. Esses trechos aqui, eu tenho que deixar ela aqui nos dois. Então, ou eu aumento ou baixo mais um. Então, eu prefiro optar por mais um prompt. Está falando de dela romântica e tal. Então, vou pegar aqui mais uma imagem dessa. Deixa eu ver. Essa tá legal. Vou baixar ela. Então, baixei. Aqui no MetaAI é muito fácil. Eu arrasto aqui, ó, animar a imagem, e aí eu falo o que eu quero. Vou falar aqui, ó, faça uma câmera zoom in e faça a mulher mexendo os cabelos, um exemplo. O MetaAI é muito rapidinho, não tem limite ainda, então é uma ferramenta que eu indico muito aí para vocês, tá? MetaAI. Olha lá, já está carregando. E essas 150 primeiras palavras eu gosto de conectar bastante com o público para ficar mais legal, né? Mais envolvente o roteiro, porque é um assunto de histórias ou mais curiosidades, mas acaba que desperta a pessoa, não é só ouvir, ela quer ver o que está sendo passado, então é interessante por isso. Então, já vou arrastar aqui para dentro do CapCut. Vou fazer o mesmo esquema, vou jogar aqui 0.6 de velocidade, câmera lenta suave, fluxo óptico. Asociada siempre al coraje, Vou aumentar aqui um pouquinho a escala. el amor y el heroísmo. Una imagen que parece cómoda, casi romántica, como si esa historia perteneciera a un pasado lejano y ya resuelto. Pero Ressueto. casi nadie te... Ya resuelto. Vou aumentar um pouquinho ainda mais essa velocidade só para eu chegar ali 0.55. Ali que eu preciso. Sí, romántica. E aí lembrando, ele fica aplicando esse efeito de Mexicano. câmera lenta e depois ele deixa suave, não fica cheio Probablemente de imaginas pixel, una... Y esa historia perteneciera a un pasado lejano y ya resuelto. Pero casi nadie te contó lo que realmente pasó detrás de ese nombre. La versión que se hizo famosa es solo una muy pequeña parte de la realidad. não. Realidade, então tá falando Es solo aqui da una muy realidade pequeña antiga. parte de la realidad. Lo que no se suele demostrar es que la Adelita no surgió como una leyenda. Surgió en un contexto de guerra extrema, violencia Guerra constante, extrema. explotación y abandono. Beleza. Então, ó, o nosso hook ali já tá bem legal. O que eu gosto de fazer também? Transições entre ele. Vou pegar aqui umas transições mais suaves.
Sobrepor. Real. Una mujer fuerte, cantada en canciones populares, el amor y el heroísmo pasado lejano y ya resuelto. Pero casi nadie te contó lo que realmente pasó de... Es solo una muy pequeña parte de la realidad. Surgió en un contexto Então o nosso Hulk tá feito. E aí, depois dessa parte aqui, deixa eu ver onde terminou aqui. constante, explotación y abandono. Y lo que se transformó en símbolo esconde una secuencia de hechos que, si se contaran sin filtro, nunca se convertirían en una canción. Canção. Deixa eu ver quantas palavras tem aqui. Ó, 140. É isso aqui. Precisava até de mais um prompt aqui, né, de vídeo. Mas enfim, a ideia é só para vocês entenderem. E aí, eu não vou baixar todos os vídeos aqui, imagens, porque vai ficar demorado e não é o objetivo. Eu vou mostrar para vocês como eu faria essa edição aqui, tá? Primeiro passo, cara, marca aqui no CapCut, configurações, para vocês importarem a imagem não com 5 segundos, não. Importa mais. Por exemplo, 60 segundos. Por quê? É muito mais fácil vocês cortarem do que ficar aumentando uma por uma. Ó, 1 minuto de imagem. Eu vou ajustar aqui 105. Ó, nesse caso aqui vai ter que ajustar para 115, tá? Aí vamos supor que eu quero essas imagens, eu tô lá com todas as imagens, estou importando aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aí, tá, beleza. Tá lá no meu vídeo todo. E aí, você vai, cara, até os 3 primeiros minutos. O que você pode fazer? Ó, 3 primeiros minutos, vem aqui, marca aqui um marcador. Que você sabe até aqui, você tem que trabalhar legal o vídeo. E aí, você vai dando play, em vez de você ficar aumentando um por um, você vai só cortar. Você vai ouvindo o roteiro. Y lo que se transformó en símbolo esconde una secuencia de hechos Beleza, você gerou lá seus prompts. Vai, eu coloco o W para cortar. que, Vou cortando. si se contaran sin filtro, nunca se convertirían en una canción. Hoy Nos descubrirás despidos eu tô historias cortando. reales que quedaron fuera de los libros, de las De acordo clases com de o roteiro. historia Aí vou cortando, vou y de la trabalhando mayoría legal. de los documentales. Hechos que han sido suavizados, distorsionados o simplemente ignorados porque no coinciden con la imagen. Ó, vou cortar aqui no silêncio. Pulo Historias que deixo demuestran outro, que la Adelita no solo representa la valentía, sino también el miedo, el dolor, el silencio y una parte de la revolución que... Não, vou cortar aqui, mas o legal é vocês ouvirem o roteiro, tá? Então, ó, vou cortar aqui. Aí vou cortando até chegar perto da marcação aqui. E dali pra frente, vocês podem manter a mesma quantidade de imagens que não vai ter problema nenhum, cara. O tempo, né? Então, ó. Vamos supor que vai acabar, caberia aqui. E aqui eu vou começar a trabalhar animações nas imagens. Então isso aqui não é regra, tá? Você pode trabalhar vídeo, 100% vídeo, pode trabalhar vídeo, imagens, não é regra. E aí eu vou usando algumas animações aqui. Y lo que se transformó Gosto que... do zoom 1, zoom Si 2. hoy descubrirás historias y de la mayoría de los distorsionados o historias que aquí. demuestran no solo representan sino también el miedo. Hay una figura que se cantado en fiestas, no. cantado en fiestas. Ella es solo la, y nunca llegaron a las versiones que mientras su realidad era E daqui pra frente eu uso o mesmo efeito. de la Ó, mesmo efeito, copio, colo os atributos aqui em todos. Imagem diferente, tá, pessoal? Logicamente, eu só não baixei elas pra não ficar longo. E aí corto, tá aí o Hoy nosso en día vídeo. E aí você pode brincar com filtro. Tem um filme antigo que faz sentido para esse vídeo. Ó, vamos ver aqui um... Deixa eu ver esse, como é que fica. Não, esse tá muito. hoy en día cuando piensas Aí esse fica legal. en las historias Aí que esse fica bacana. E aí você pode legendar e colocar música. Não é regra, tá? como Não é soldado. regra. Mas você pode trabalhar efeitos Hoy en sonoros día aqui no começo. Qual é o efeito sonoro, Michel? Isso aqui aí é do seu gosto. Não é regra. Ó, posso trabalhar aqui. Ó, posso trabalhar aqui no comecinho aqui, ó. Ajusto aqui. Vou diminuir um pouquinho o volume. real.
Una mujer fuerte. El amor. El amor e el heroísmo. Aí você vai brincando com os efeitos sonoros aqui. E aí fica todo animado aí o vídeo. E aí é isso, cara. Você vai trabalhar aqui imagens. Os 3 primeiros minutos, lembrando a nossa marcação aqui, ó, você vai trabalhar melhor o vídeo. E depois você vai deixar padronizado para não te comer muito tempo. Porque aqui você tem que prender a atenção da pessoa aqui, ó. Aqui você pode trabalhar lettering, efeitos sonoros e tudo mais. Mas o objetivo lá, voltando no mapa mental nosso, o que a gente fez aqui? A gente gerou a ideia com o GPT, a gente fez a roteirização, a narração por voz e a edição do vídeo. E aí vem a thumbnail. A thumbnail até deixei criada aqui para vocês verem. Ó, gerei a imagem lá, consegui gerar no GPT, pedi com menos violações de política. E aí eu consegui gerar, pegando lá a base daquela imagem que a gente viu no primeiro aqui, ó. Tem muitas pessoas aqui, volume, e aqui mesma coisa. Bastante pessoas e ela como protagonista, por conta da curiosidade que a gente está trazendo para ela, tá? E aí, a publicação estratégica. Você tem que definir a sua frequência de postagem, se vai ser 3, 5 vídeos por semana e seguir. Título curioso, trabalhar melhor o título. Descrição otimizada com palavra-chave, que é o que eu fiz aqui também. A gente pega aqui o roteiro, ó. Descrição com palavras-chave do título, com 3 hashtags. Isso é importante você trabalhar também. E hashtag 3 a 5 específicas por vídeo e CTA para se inscrever no canal. Então, do restante não tem segredo. E aí, a meta sua principal é o quê? 100 mil visualizações em um vídeo. Porque tendo aqui 100 mil, já vai subnichar o seu canal legal e você vai conseguir ter estrutura para criar o segundo canal e seguir o mesmo formato e automaticamente automatizar com mão de obra. Porque este canal aqui, mantendo aí umas médias de 200 mil views, se a gente pega 200 mil views e divide por 1000, um RPM de 8 doll, a gente está falando aí, 200 RPMs vezes 5, 8 doll, uma média, vezes 5 e 40, você já está faturando perto de 10 mil neste canal, só com um canal com 200 mil views, tá? Que é uma quantidade de views tranquila manter aí no canal de Histórias Emocionantes, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva, é um vídeo que ficou longo mesmo, porque a ideia é mostrar para você do zero que a estrutura é toda completa, e te convido a participar do meu treinamento que está na descrição, no comentário fixado, já se inscreva no canal. Valeu, até a próxima.